Oi, gente, voltamos com o canal, finalmente, porque agora eu tenho como voltar a gravar os vídeos, porque agora eu tenho um pouco mais de memória, pra fazer um vídeo inteiro, sem ter que apagar todas as outras fotos que eu tenho na minha galeria. Mudei o cenário, na verdade, esse cenário aqui já é antigo, né, porque ele faz parte do meu quarto. Eu vou tentar mexer um pouco nessa parte aqui pra ficar mais aesthetic, mas é porque aqui, gente, dá pra ver que eu tenho livros. E para uma criadora de conteúdo literário, não ter aquela tal daquela estante atrás, não fica tão aesthetic. E quando eu ficava sentadinha ali, você só conseguia ver que eu tinha bolsas. Algumas bolsas e alguns livros em cima. Aqui dá pra ver que eu tenho, né? Tá bem desorganizada a minha estante, mas eu gosto mais dela do que aquela parte que ficava ali. De novo, acho que eu vou fazer umas coisas aqui pra ficar mais bonitinho. Mas então, gente, eu vou falar pra você. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns lidos do mês de fevereiro de 2025. Eu tô fazendo um caderno de leituras. Tinha muito tempo que eu não fazia isso, porque eu sempre tenho muita preguiça de fazer. Mas eu tô sendo até bem constante. E olha que graça. Meu Deus, sério. Tá muito fofo, muito fofo. E esse daqui é um caderno que eu comprei na Daiso quando eu fui em São Paulo. E eu tô fazendo resenhas para todos os livros que eu estou lendo, né? Então, assim, mesmo que eu não for postar no Instagram, eu tô escrevendo alguns pensamentos sobre os livros que eu tô lendo aqui. Eu li 9 livros em fevereiro. Porque eu terminei, eu li meio que em janeiro e em fevereiro, então eu tô dizendo que eu li 9 mais inteiros, assim, em fevereiro eu li 8. E eu vou falar pra vocês alguns títulos, mas como foram muitos, eu vou falar só de 3 que eu selecionei aqui pra falar com vocês. Gente, que calor que está nessa cidade. Mas, então, vou falar pra vocês. O primeiro livro que eu li em fevereiro foi O Último Sábado de Julho Amanhece Quieto, da Silvana Tavano. Em segundo foi Querem Nos Calar, que é uma coletânea de poesias organizada pela Mel Duarte. Em terceiro foi Todo o Tempo que Existe, da Adriana Lisboa. Em quarto foi a entrevista completa para a revista Rolling Stone, da Susan Sontag. Em quinto foi Brilha como Vida, da Maria Grazia Calandrone. Em sexto foi Carta ao Pai, do Franz Kafka. Sétimo, Louças de Família, da Eliane Marques, ou Marques. 8, Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. E 9, Os Supridores, do José Faleiro. De 9 livros, 6 foram brasileiros. De estrangeiros, a gente teve a entrevista da Susan, que é americana. Brilha como Vida, que é italiano. E Carta ao Pai, que é da República Tcheca, né? Então, acho que foi bem diverso. A literatura brasileira quase sempre lidera minhas leituras. E, vamos ver. Tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres e 2 homens. Eu gosto de fazer esses gráficos. E agora, gente, vou falar um pouco pra vocês dos 3 livros que eu selecionei pra falar aqui. No Instagram, eu falei sobre 3 livros que eu acho que foram Brilha como Vida. Eu fiz um apanhadozinho dos meus 3 livros favoritos do mês de fevereiro e falei um pouco sobre eles no Instagram, num videozinho. Eu vou deixar no link aqui embaixo, caso você tenha interesse de ver, porque são livros diferentes. O único que tem em comum é Brilha como Vida, porque eu não canso de falar sobre Brilha como Vida. Mas eu selecionei Brilha como Vida, Louças de Família e Os Supridores. E hoje vamos começar com Brilha como Vida, da Maria Grazia Calandrone. É literatura italiana.
E essa edição saiu pela Relicário. Acho que foi em 2023, se eu não me engano. Aqui, gente, a gente vai conhecer a história da Maria, que é uma menina que foi abandonada pela mãe e pelo pai muito cedo. Pela mãe e pelo pai não, assim, ela foi abandonada pela mãe, que tava tendo um caso extraconjugal. E, gente, desculpa, vão ter muitos spoilers, tá? Isso é uma resenha com spoilers. Dos 3. Teremos spoilers dos 3. Então, já deixo avisado aí, pra não dizer depois, ai, deu spoiler. Vou tá dando spoiler. E aí ela é abandonada pela mãe. A mãe tava tendo um caso extraconjugal. E aí ela foge com esse cara que ela traiu o marido. E eles dois se... num rio que tinha lá perto. Deixou a filha meio que sozinha, assim, tipo, recém-nascida. E aí a filha é achada e é adotada por uma mulher mais velha. No começo é tudo muito bom. A mãe, essa mãe adotiva, né? Ela é muito carinhosa com a Maria. Ela é muito devota à filha. E a filha é muito devota à mãe. Acaba se tornando uma menina muito apaixonada mesmo pela mãe. Ela é uma menina muito artista, assim, ela é muito criativa e tudo mais. Só que a mãe vai começando a ficar doente e ela vai começando a ficar avessa a Maria. Então, a gente acompanha, assim, a história delas meio que se destruindo, assim, porque a Maria nunca deixa de amar a mãe, só que a mãe cada vez mais age com hostilidade para com Maria. E é muito triste, porque tem horas que eu fico pensando assim, meu Deus, mas essa menina não vai revidar? Tipo, a mãe fala uns absurdos pra ela, assim. E eu fico assim, gente, mas... Vamos reagir, linda? E ela não reage, assim, ela fica bem impassível, assim, e ela sempre reitera o amor que ela tem por essa mãe. É muito bonito, é escrito quase como um longo poema. Me lembrou muito... Gente, um dos meus livros... Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. E a escrita também me lembrou bastante. Me lembrou muito também os romances da Helena Ferrante, porque tem muito esse teor maternal aqui, que me encanta muito. E tem uma parte muito específica do livro, um ponto muito específico do livro, que me deixou muito tocada, assim. Eu falei, a menina era artista, ela desenhava e tudo mais. Só que quando a mãe dela vai perdendo a visão, porque a mãe dela vai desenvolvendo uma doença, eu não lembro se é doença, é uma doença, assim. Mas eu acho, gente, que é uma doença mais, assim, de placebo, sabe? Porque o marido da mãe adotiva morre por causa de uma doença. E aí ela começa a definhar. Eles não eram, tipo, eles não tinham uma relação super amigável, assim, super cordial. Mas só que, com certeza, havia algum sentimento entre eles. Mesmo que seja ódio, né? Afeto é sempre afeto. E aí, ela começa a... Gente, meu Deus, sabe o que eu acabei de pensar? Na psicanálise... Eu tô pegando psicanálise agora. Gente, esse vídeo vai ficar grande. Ai, que raiva. Eu tô pegando... Pra quem não sabe, eu faço psicologia hoje em dia. Eu fiz letras. E hoje em dia eu tô no 5º semestre de psicologia. Porque eu consegui cortar algumas matérias. E aí, gente... Eu tinha o maior pé atrás com psicanálise. Porque eu pensava, meu Deus, a maior maluquice. É a maior maluquice. Mas... Gente, não pode nem fazer mais essas coisas. Salvador, Deus é mais. Então, calma. Mas é uma maluquice que faz sentido. E é maravilhoso. Então, assim, na psicanálise existe algo que chama... Que as pessoas, né, os estudiosos chamam de mecanismo de defesa. E a Ana Freud, que foi a filha do Freud, ela falou bastante sobre... Ela tem um livro
falando sobre os mecanismos de defesa. Eu não terminei de ler, mas comecei e é muito bom. E tem um mecanismo de defesa que chama formação reativa, que é basicamente quando você, assim, tem afeto na psicanálise, são meio que simplificando bastante, tá? Mas são tipo assim, sentimentos muito fortes que você tem. Então, assim, um amor, paixão é mais apropriado. Paixão, ódio, então assim, sentimentos muito agudos, sabe? Que assim, meio que tiram você do seu eixo, são afetos. Então, quando você tem, por exemplo, um afeto demasiado de amor, desconfie, pois é possível que isso seja um mecanismo de... Como é? Um mecanismo de defesa do seu corpo, né, um intrapsíquico, que esteja escondendo um afeto contrário ao amor. E eu acabei de pensar nisso porque, gente, não é possível que ela não tenha um pouco de ódio pela mãe, entendeu? Então, assim, talvez esse amor demasiado da Maria pela mãe seja um pouco um mecanismo de defesa do sistema psíquico da Maria. Foi muita loucura? Desculpa. Gente, é porque eu tô muito apaixonada por essa área. Mas, enfim, voltando. E de novo, gente, eu estou estudando ainda, então não levem muito o que eu tô falando a sério, porque eu não sou nenhuma, né, estudiosa de psicanálise. Mas eu vou trazer, sim, vídeos de psicanálise pra esse canal, né, tipo, ao longo do tempo que eu estiver estudando, né? Então, assim, tô fazendo leituras interessantes, eu trago aqui. Eu tô lendo, gente, Estudos sobre Histeria, do Freud. E é muito bom. Gente, é muito bom, sério. Assim, ele traz vários estudos, acho que são 3 ou 4 estudos de caso. E depois ele traz um apanhado teórico e tal, sobre o início da clínica e tudo mais. E é maravilhoso, sério, porque ele conta tudo como se fosse uma grande fofoca. É sensacional. Enfim, sim, sim. Aí a Maria, ela era essa menina muito artista e basicamente o que acontece é que a mãe dela vai ficando doente, vai perdendo a visão e a Maria vai parando de criar. Porque, assim, se a mãe dela não puder ver o que ela cria, não tem mais sentido de ser da arte dela ser produzida. Isso eu achei muito forte. Então, gente, maravilhoso. Esse daqui vai ficar sendo, eu tenho certeza absoluta, assim, tipo, top 5 do ano. Do ano de 2025. A gente tá em março, gatas. Mas eu tenho certeza que esse daqui vai ficar comigo por muito tempo, como foi o caso da tetralogia napolitana, que eu terminei em janeiro desse ano. Vocês estão com saudade das minhas meninas. Eu nem consegui falar sobre a tetralogia aqui ainda, porque, de novo, eu estava sem memória. Mas agora, gente, vocês vão me ouvir falar da tetralogia. O segundo livro que eu quero falar, vou ficar nessa linha, tipo, maternidade. Esse aqui também fala bastante sobre maternidade. O Último Sábado de Julho Amanhece Quieto, da Silvana Tavano. A Silvana foi quem escreveu também para Ressuscitando Mamutes. Eu acho que é Ressuscitando Mamutes ou Para Ressuscitar Mamutes, que eu ainda não li, mas eu estou louca pra ler. Louca pra ler. É porque eu ouvi muito as pessoas falando desse livro. Esse daqui, gente, eu nem conhecia. Eu comprei porque eu gostei muito da capa. Li as primeiras frases do livro. Gostei muito. E eu comprei ele num sebo em São Paulo. Em janeiro também desse ano. Depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês algumas coisas novas que eu tenho, alguns livros novos que eu tenho na minha estante, que eu comprei bastante livro nesse sebo. Comprei uns no sebo de uma colega minha do Instagram e ganhei alguns também. Aí depois eu mostro pra vocês. Então, esse daqui de novo, gente, vamos estar tendo spoilers, ok? Mas nesse daqui é muito diferente, assim. Me lembrou, isso eu falei no Instagram também, me lembrou
Não Fosse as Sílabas do Sábado, da Mariana Carrara. Não Fosse as Sílabas do Sábado foi o único livro da Mariana que eu li também, mas eu sei que ela tá com vários livros muito bons, inclusive lançou um, acho que ano passado dela, que também saiu pela Todavia. Gente, Todavia é muito diva, né? E é esse, acho que chama A Árvore Mais Sozinha do Mundo, alguma coisa assim, com uma capa linda. Tô louca pra ler também. E esse daqui conta a história de uma mulher que conhece um cara. Assim, ela sai de um relacionamento muito longo, assim. E aí ela vai pra uma festa de uma amiga que ela tinha. E lá ela vê que tem um cara que, assim, deu mole pra ela. E aí essa amiga, né, a dona da festa, fala assim, olha, fulaninha, como era o nome dela mesmo? Ai, como é o nome dela? Só um momento. Sai. Beatriz. Beatriz? Beatriz. Ah, e só uma coisa. O começo me lembrou muito A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Porque tem um momento... Spoiler. Tem um momento em A Natureza da Mordida que a mãe da menina protagonista, ela perde o marido em um elevador. O cara entra no elevador e cai. Esse não é o plot do livro, mas assim, é um evento importante pra narrativa. Ele cai no vão do elevador. E assim, eu achei a atmosfera muito parecida com o começo. Ah, uma coisa importante desse livro é que ele é todo dividido, assim, não são capítulos, são meses de gestação, ou semanas de gestação da personagem principal, Beatriz. Mas sim, voltando. A Beatriz, ela passou por, como eu falei, ela teve esse relacionamento longo, e aí ela conhece esse cara, não dá bola pra ele, depois de um tempo eles começam a sair de fato, o cara é insistente, né, insiste e tal, não sei o quê. Beatriz é tradutora, e esse cara, Cristiano, é médico. E aí eles começam a sair, dá certo, só que o que acontece é que eles vão tendo relacionamento, a Beatriz consegue engravidar, eles tinham algumas diferenças, assim, porque a Beatriz veio de um seio familiar completamente diferente, de uma estrutura familiar completamente diferente, de espaços muito diferentes também. Então ela tinha vivências que muitas vezes colidiam com as do Cristiano. Por isso eles tinham alguns conflitos, assim. Mas nada que fosse assim, nossa, vamos separar. Não, pelo contrário, eles tinham um relacionamento assim, bom, sabe? E daí o que acontece é que ela não sabia, mas ele estava doente. Uma doença assim que meio que não tinha tratamento, ou então o tratamento era muito invasivo, daí prejudicaria muito a vida deles dois, principalmente com o filho agora, né? E ele, como médico, escolheu não contar pra Beatriz e sem contar pra ela também. Aí no dia que ela tinha decidido contar pra ele do teste positivo, ela recebe a ligação dizendo que ele não estava mais entre eles. O livro não começa assim, a gente descobre isso um pouco mais pra frente. Até lá a gente vê um pouco da relação deles. Mas, acreditem se quiserem. Esse é o plot do livro. Agora, a parte que mais me prendeu foi o relacionamento da Beatriz com a mãe. A Beatriz é filha de um imigrante, eu acho que ele é argentino.
era um cara argentino, a mãe, se eu não me engano, era brasileira. Então, assim, ela tinha um relacionamento muito bom com o pai, e o relacionamento, enquanto que o relacionamento com a mãe era, assim, bem deturpado. E aí, com a gravidez, a Beatriz vai ressignificando algumas memórias delas duas e construindo outras. Então, há um reaproximamento, assim, uma reaproximação delas duas, que é muito bonito de ler. Acho que o fato desse ponto ter me tocado mais tem muito a ver com a minha relação com esse tópico literário mesmo, assim. É um tópico que eu gosto muito. E foi muito bem explorado nesse livro. Pra esse daqui eu dei 5 estrelas, pra esse eu dei 4. E ele é um livro curtinho, gente. Eu acho que ele é menor do que Brilha Como Vida. Eu não posso dizer com certeza porque a diagramação deles é bem diferente, ó. Tá vendo? Abrindo uma página, inclusive, que só tem uma partezinha assim. Foi o que eu falei, esse daqui é muito escrito como poesia. Esse daqui é romance, prosa, né? Normal. E o último que eu vou falar é Canção pra Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Esse foi o meu segundo contato com a autora. Eu li Olhos d'Água há alguns anos. E são contos. Não, eu li também... Não li toda a coletânea, mas eu li alguns poemas daquele... Vidas, alguma coisa. Não, eu tô com Vida Severina na cabeça, não sei porquê. Gente, esqueci. É um poema fortíssimo que ela fala da voz da mãe dela. Não vou pegar não, tô com preguiça. Mas esse daqui foi o meu segundo contato, então, com a escrita da autora. E assim, é inquestionável a competência que a Conceição tem de contar histórias. Ela tem um poder, assim, da palavra, sabe? É muito, muito bonito de ler. Ela tem uma escrita verdadeiramente poética. Assim, não é aquela coisa de... Porque hoje em dia eu vejo muito, assim, esse termo escrita poética sendo usado de uma forma muito deturpada, assim, sabe? Porque, assim, às vezes, sei lá, uma rima pode ser considerada escrita poética? Eu acho que não. Mas, assim, ela flexiona muitos conhecimentos de uma forma muito acessível, assim, sabe? E muito bonita mesmo de ler, muito sensível. É muito... Cara, não tem nem palavras, assim. E eu tô falando isso, tô deixando isso bem claro, por quê? Porque eu não gostei. Eu não gostei do enredo dessa obra, assim. Primeiro que já não é um assunto que me encanta muito, né? Sendo muito sincera. Mas eu entendo a importância da gente ler, da gente discutir sobre a masculinidade no Ocidente, que é basicamente o que esse livro trata. Aqui a gente conhece a história do Fio Jasmin, que é um cara que ele é o caçula de muitos filhos que o pai dele teve com uma mulher extremamente mais nova. E desde cedo ele é ensinado que ele tem que estar sempre na ativa ali, tipo, sabe? Que ele tem que ser sempre muito viril, que ele não pode chorar, enfim. E o que acontece é que, desde muito cedo, além de seguir os passos do pai em relação a mulheres, ele segue os passos do pai na carreira de trabalhador também. Ele é maquinista. Então, assim, ele cruza muitos estados do Brasil e meio que em cada um dos estados ele conhece uma mulher. Então, aqui, semelhante à ideia capitular desse livro aqui a gente tem um capítulo, meio que um capítulo para cada mulher que ele tem relações. O que eu achei? Assim, a discussão literal, assim, tipo, bem explícita da masculinidade, desse traço tóxico mesmo, né, na masculinidade, é levantada só no final do livro,
depois que a gente viu que esse cara fez atrocidades, das quais ele pegava a mulher casada, ele era casado já e pegava a gente, assim, tipo, loucamente. Ele teve uma ruma de filho, que ele só assumiu os filhos da mulher dele. Ele não foi pai presente nem pra esses meninos que eram da mulher, tipo assim, que ele casou, com quem ele casou. Ele não pagou uma pensão, não teve um carinho. Se ele teve carinho de verdade por duas mulheres nessa história, foi muito. Foi muito. Então, assim, eu não consegui me compadecer da história desse cara. Sabe assim, tipo, ai, coitado, ele é só um. Como é que fala? Ele é só um fruto de um sistema que não é bom. Poxa, não consegui. Porque realmente o cara é um canalha, pô. O cara é um canalha. E assim, outra coisa que me incomodou muito. Geralmente, as personagens femininas da Conceição são mulheres muito fortes. São mulheres, assim, que tipo, vão à luta, sabe? Assim, que estão ali sempre na ativa e tal. E são mulheres que são desenvolvidas, tem um desenvolvimento de personagem dentro das narrativas. Eu só li Olhos d'Água, mas, tipo, como são contos, eu acabei conhecendo várias protagonistas, né? E assim, nesse livro, gente, é muito diferente. Assim, parece que são mulheres escritas por homens. Assim, falando a grosso modo, né? Assim, de forma bem estereotipada, assim. São mulheres que se apaixonam à primeira vista pelo cara. E aí, por exemplo, a primeira mulher, ou a segunda, acho que é a segunda, ela literalmente se... Depois que o Fio Jasmine vai embora. Porque ela fica assim, tipo, ai meu Deus, ele foi embora. E se... É uma realidade possível? É. Só que dentro de... Acho que aqui tem, sei lá, talvez umas 11, 12 mulheres. Talvez mais. Todas têm esse mesmo comportamento? Não de se... Mas de, tipo assim... Ficar de... Sabe assim, tipo... Cair aos pés do Fio Jasmine. Porque o Fio Jasmine era um príncipe. Era o mais lindo. Ele era muito cativante. E tudo bem, tipo... Eu até entendo que ele poderia ser muito... assim... cativante, de fato. Mas para as mulheres ficarem, tipo assim, sem chão depois que o cara vai embora? Tipo, não vou mais me casar com ninguém. Eu quero ter seu filho mesmo, que você não seja pai presente, que você não me ajude com essas crianças. Ai, gente, desculpa, forçou a barra. Mas, mas de novo, não foi um livro que eu desgostei de ler. Pelo contrário, eu gostei muito da experiência de leitura. Porque ele é muito fluido, ele é muito gostoso mesmo de ler. Então, assim, gente, recomendo vocês irem atrás, nem que seja só pra reclamar dele depois, porque é muito bom. Então, esses foram 3 livros que eu li esse mês passado. Me conta se você já conhecia algum, se você ficou com vontade de ler algum. E é isso. Até o próximo vídeo.